Olá, senhores. Como os senhores já sabem, meu nome é Rafael. Estou aqui mais uma vez com os senhores para dar continuidade, né, à matéria de inspeção por ultrassom, certo? Então, sem mais delongas, senhores, vamos continuar a nossa videoaula. De maneira que agora, senhores, vamos começar falando, acompanhem comigo, sobre as vantagens em relação a outros ensaios, ou seja, agora nós vamos mostrar as qualidades e algumas limitações, né, da inspeção por ultrassom, certo? Então, acompanhe comigo na leitura. O método ultrassônico possui alta sensibilidade na detectabilidade de pequenas descontinuidades internas, por exemplo, trincas devido a tratamento térmico, fissuras e outros de difícil acesso por ensaio de radiações penetrantes. Ou seja, perceberam que a comparação aqui ela vai ser feita com base na gamografia, né? Na radiografia. Bom, então vamos ao primeiro tópico. Para interpretação das indicações, dispensa processos intermediários agilizando a inspeção. Bom, vejam só, senhores. Interpretação das indicações. Que indicações? Das indicações de descontinuidade, né? Como eu já falei aos senhores, a descontinuidade que se detecta no interior da solda, ela é passível, né, de ser captada. E o que acontece? No ultrassom é feito de uma forma muito prática, como os senhores puderam ver na outra videoaula, ela penetra, o som penetra no material. Se ele encontrar, né, uma interface de uma descontinuidade, o som retorna ao material através de um eco e é indicado, né, um pico na tela. Agora, na gamografia já é um pouco mais demorado, porque é necessário que você revele o filme, né, do ensaio radiográfico e umas outras limitações que fazem que o ultrassom seja um ensaio mais dinâmico, mais prático, mais veloz. Bom, segundo tópico. No caso de radiografia ou gamografia, existe a necessidade do processo de revelação do filme, que via de regra demanda tempo do informe de resultados. Bom, foi o que eu acabei de dizer, senhores. A interpretação de uma indicação de descontinuidade ou não no ultrassom, ela é feita de uma forma muito mais prática, dinâmica e direta. Por quê? Se baseia simplesmente na capacidade de julgamento do inspetor, de dizer se aquele eco ali, referente àquela indicação, é ou não uma descontinuidade. Coisa que é feita no momento, é instantâneo, né? Diferente da gamografia, pois a gamografia é necessário que seja feita, né? Seja tirado, seja efetuado ali uma gamografia de fato, e ela gera um filme tal que tem que ser revelado e aí sim julgado pelo inspetor se aquela indicação ali, se aquele trecho, né, de que foi ensaiado possui ou não alguma descontinuidade. Certo? Terceiro tópico. Ao contrário dos ensaios por radiações penetrantes, o ensaio ultrassônico não requer planos especiais de segurança ou quaisquer acessórios para sua aplicação. Bom, senhores, o que acontece? No ultrassom, embora ele trabalhe com ondas ultrassônicas, são ondas que não afetam em nada, de forma alguma, a saúde humana. Certo? É um simples ato de você comparecer à região da peça, né, ou da tubulação que você vai ensaiar e executar de fato a sua inspeção, né, com os EPIs necessários, né, referentes àquela indústria. Mas nada além. Diferente da gamografia. A gamografia é necessário que você faça o quê? Isole a área, que você trabalhe com uma roupa específica, né? E você tem algumas limitações com relação à segurança, justamente por trabalhar com o quê? Com raios gama, né? Com ondas eletromagnéticas que são extremamente prejudiciais à saúde humana. Certo? Bom, quarto tópico. A localização, avaliação do tamanho e interpretação das descontinuidades encontradas são fatores intrínsecos ao exame ultrassônico
enquanto que outros exames não definem tais fatores. Por exemplo, um defeito mostrado num filme radiográfico define o tamanho, mas não sua profundidade. Em muitos casos, esse é um fator importante para proceder a um reparo. Bom, senhores, olha só. O que esse trecho nos informa? Esse trecho nos informa que simplesmente, no ultrassom, você tem a capacidade não só de detectar a descontinuidade se existe ou não. Você é capaz de detectar o seu tamanho, o seu tipo de descontinuidade e principalmente a sua localização na peça, certo? Porque é o que acontece. É necessário, se você encontrou uma descontinuidade, se o inspetor detectou uma descontinuidade e a reprovou, isso significa que aquela peça será reparada. Se aquela peça vai ser feito um reparo nela, né, se ela vai ser reparada, obviamente fica intrínseco dizer o quê? Que é necessário que você saiba a posição em que se encontra essa descontinuidade, justamente para que você possa, né, reparar até o ponto onde está a descontinuidade. Nada além disso. Não tem que fazer um reparo na totalidade da peça, certo? Coisa que na gamografia já é diferente. A gamografia ela até te mostra, né, o tipo de descontinuidade, certo? O tamanho dela, porém não a localização, o que implica dizer que o reparo teria que ser feito em toda, né, a estrutura, em toda a região que você ensaiou. Isso sim é uma desvantagem porque acarreta em custos maiores e em tempo. Certo? Bom, falamos agora de algumas vantagens e agora nós vamos falar aqui, senhores, sobre as limitações em relação a outros ensaios. Bom, o ultrassom não é só maravilhas, né? Ele, como não é perfeito, tem suas limitações. São elas. Acompanhem. Primeira, requer grande conhecimento teórico e experiência por parte do inspetor. Bom, senhores, é óbvio dizer também que, pela lei da compensação, nada no ultrassom é fácil. Nada no ultrassom é fácil. Se os senhores acompanharem um vídeo de ultrassom, os senhores vão observar que aparentemente é muito fácil, porém aquilo ali não é nada mais que prática, certo? Porque a nível de instrução, o inspetor de ultrassom ele tem que ter um conhecimento muito vasto em relação ao material. E não é fácil, o que justifica até a sua dificuldade de qualificação e, consequentemente, a sua excelente remuneração, certo? Bom, a experiência, evidentemente, fica por parte, né, da vivência que o senhor inspetor tem na área. Bom, segundo tópico, o registro permanente do teste não é facilmente obtido. Quando nós dizemos que ele tem a capacidade de detectar o tipo, o tamanho e a localização da descontinuidade, sim, é capaz, mas não significa dizer que isso é obtido de forma fácil. Na verdade, é bem difícil, certo? Porque exige toda uma atenção, toda uma meticulosidade em relação a detalhes que, se você porventura deixar algum de lado, pode comprometer, certo, a veracidade do seu ensaio, certo? Portanto, não é fácil, mas garanto aos senhores que toda dificuldade encontrada no ultrassom, ela é atenuada. Ela é atenuada com o tempo por conta da própria experiência, certo? Da vivência do inspetor na área. Terceiro tópico. Faixas de espessuras muito finas constituem uma dificuldade para a aplicação do método. Por quê, Rafael? Bom, espessuras muito finas significa dizer o quê? Acarreta dizer o quê? Que há uma menor distância de travessia entre o início e o fim, né, do seu percurso sônico. Ou seja, o seu som ele viaja um trecho muito curto, o que gera o quê? Muita resposta, né? Muito sinal de entrada e de saída, e o que acarreta em uma quantidade de picos na tela maior. E, em consequência disso, senhores, fica de uma interpretação a nível visual mais difícil, porque a cada ida e vinda, a cada eco de fundo, mesmo que ele não encontre uma descontinuidade, mas a cada eco de fundo
que nós temos, aquilo ali é uma representação gráfica, mesmo que não seja de uma descontinuidade, mas aparece na tela em forma de pico. Agora os senhores imaginam, para cada ida e vinda do seu feixe sônico, você tem um pico na tela. Em um trecho pequeno, certo? Se a velocidade do som é a mesma, acredita-se o quê? Que vão ter muitas travessias. E tendo muitas travessias, senhores, vão haver muitos sinais de resposta. E tendo muitos sinais de respostas, consequentemente, temos o quê? Muitos picos na tela, o que acarreta numa dificuldade superior de interpretação. Certo? Bom, quarto item, requer o preparo da superfície para sua aplicação. Em alguns casos de inspeção de solda, existe a necessidade da remoção total do reforço, que demanda tempo de fábrica. Bom, senhores, é óbvio que assim como todas as outras inspeções, é necessário no ultrassom que você faça a devida asepsia, que você faça a limpeza, a preparação da superfície do seu material, que tem que estar livre, né, de carepas de laminação, ferrugem, escórias, e em alguns casos, como os senhores puderam ler, até mesmo do reforço, certo? Deficiência essa, né, uma limitação que apetece ao ultrassom pelo fato de que é preciso que haja um perfeito acoplamento entre o cabeçote e a peça. Os senhores vão entender mais à frente por quê. Certo, senhores? Então essas, de fato, são as limitações, né, algumas das limitações do ensaio ultrassônico, mas percebam que, apesar de todas elas, o ultrassom continua sendo muito mais vantagem do que desvantagem. Certo? Bom, nesse trecho aqui agora da nossa apresentação, senhores, nós vamos começar a entrar no campo da essência da matéria, né? Na essência do que de fato é inspeção por ultrassom. Bom, ultrassom. Entendam bem, ultrassom. Ultrassom trabalha com frequências ultrassônicas. Frequências ultrassônicas dizem respeito a sons. Sons são ondas acústicas ou ondas mecânicas, chamem como preferir. E ondas é o que nós vamos estudar agora. Então não é possível, não cabe a ninguém entender o que é ultrassom se você não entender primeiramente o que é onda. Certo? Então, por conta disso, vamos começar aqui agora a tratar sobre os tipos de ondas. Percebam, senhores, aqui, tipos de ondas, certo? Então, acompanhem comigo a leitura, por gentileza. Vamos lá. Como já vimos, o teste ultrassônico de materiais é feito com o uso de ondas mecânicas ou acústicas colocadas no meio de inspeção, ao contrário da técnica radiográfica, que usa ondas eletromagnéticas. Bom, primeiramente, só um parênteses aqui para deixar bem claro por que o ultrassom é tão comparado à gamografia ou radiografia. Simplesmente pelo fato de que ambas têm a capacidade de detectar descontinuidades internas, certo? Elas possuem o mesmo princípio, né, de funcionabilidade. Elas existem principalmente para o quê? Detectar descontinuidades internas. Então não tem como você fazer um comparativo entre o ultrassom e o LP, por exemplo, porque o LP vai ganhar sempre do ultrassom no que tange de descontinuidades superficiais, bem como o ultrassom vai dar uma lavada no LP, né, no que diz respeito, né, no que tange descontinuidades internas. Então você tem que fazer um comparativo sobre dois endes que tenham o quê? Uma simetria de função, né? Eles têm um sinônimo aí com relação à aplicação, né? Ao que ele pode nos oferecer. Então, por este motivo, nós temos que o ultrassom ele vai ser provavelmente sempre comparado com a gamografia, certo? Então, continuamos. Vamos lá. Qualquer onda mecânica é composta de oscilações de partículas discretas no meio que se propaga. A passagem de energia acústica no meio faz com que as partículas que compõem o mesmo executem um movimento de oscilação em torno na posição de equilíbrio, cuja amplitude do movimento será diminuída com o tempo em posição de equilíbrio, certo? E cuja amplitude do movimento também será diminuída com o tempo em decorrência da perda de energia adquirida pela onda. Bom, senhores, então, nesse trecho, uma onda diz o quê, né?
Uma onda, ela é composta de quê? De oscilações, certo? Das partículas que compõem ali o meio dela, né? Durante a propagação. Então, o que acontece? As ondas, senhores, ao serem agitadas, elas se propagam em um meio, seja um aço, em qualquer meio material, né? Eles têm a capacidade de se propagar e fazem o quê? Olha o que está escrito aqui. Executem um movimento de oscilação em torno da posição de equilíbrio, cuja amplitude do movimento será diminuída com o tempo em posição de equilíbrio. Ou seja, a amplitude do movimento ela sofre uma diminuição. O que significa dizer, à medida que você tem o afastamento da onda em relação à sua frente, vai havendo o quê? Uma redução de sua amplitude, né? Isso é normal, afinal de contas, quando nós mesmos que temos a capacidade de emitir sons, né? Sons normais, como a minha voz agora, nós falamos, percebam, senhores, que instantaneamente o som faz o quê? Se propaga. Então, o que eu acabei de falar agora já não é mais ouvido, certo? Justamente pela capacidade que ele tem de quê? De se dispersar no ar. Conforme ele vai se afastando da fonte geradora, o som vai desaparecendo, ao ponto que, se uma pessoa estiver a uma certa distância de mim, ela não vai ouvir. Justamente por quê? Pela redução da amplitude. Bom, e a outra qualidade, a outra característica da onda, né, de ondas em geral, é que a amplitude do movimento será diminuída com o tempo em decorrência da perda de energia adquirida pela onda. Ou seja, a onda, ela transmite uma energia. Ela carrega consigo uma energia. E essa energia, ela é dissipada, né, à medida que a onda vai, né, seguindo o seu caminho e vai se afastando da sua frente. Então, à medida que você vai se afastando, essa energia ela vai reduzindo até o ponto que ela desaparece junto com a onda. Certo, senhores? Foi isso que esse trecho quis nos dizer. Bom, continuando. Se assumirmos que o meio em estudo é elástico, ou seja, que as partículas que o compõem rigidamente ligadas, mas que podem oscilar em qualquer direção. Então, podemos classificar as ondas acústicas em 3 tipos: longitudinais, transversais e superficiais. Bom, senhores, olha só. Tentem, assim, para facilitar o estudo, né, facilitar o entendimento do ultrassom em si. Tentem entender que o meio material é um meio elástico. Como assim, Rafael? Olha só. O que faz com que o metal seja duro? É a união, certo, das moléculas, das suas partículas, né? É a união das partículas que fazem com que elas fiquem rigidamente ligadas uma na outra. Então, se você tiver somente essa perspectiva, os senhores vão entender o quê? Como é que um som vai penetrar num meio em que as partículas são tão rigidamente ligadas? Bom, por esse motivo, é necessário pedir até aos senhores que tentem enxergar um meio material como o aço, por exemplo, que é o principal meio que estudaremos aqui, como sendo um meio elástico, ou seja, um meio que tenha a capacidade mecânica estrutural de permitir que as ondas ultrassônicas passem por ela, certo? Gerando o quê? Aqui, ó. Que as partículas que compõem rigidamente ligadas, mas que podem oscilar em qualquer direção. Foi o que eu acabei de dizer. Embora o aço esteja rigidamente ligado, né, as partículas do aço estejam rigidamente ligadas, o que compõe um material sólido, tentem entender que ele, com relação a uma onda ultrassônica, ele é como se fosse um meio elástico, que permite a passagem da onda pelo seu interior. Certo? E, como eu disse aqui, nós podemos classificar a onda em 3 tipos. Ou seja, existem 3 tipos de ondas. São elas as longitudinais, as transversais e as superficiais. Como podem observar, longitudinais, transversais e superficiais. Vamos abordar agora de uma forma mais detalhada cada uma delas, para que os senhores possam entender como elas funcionam, bem como suas diferenças. Bom, primeira onda, que é a principal onda que estudaremos, é a onda inclusive que nós tratamos,
são as ondas longitudinais, que são conhecidas também como ondas de compressão. Como vocês podem ler aqui, ondas de compressão. Bom, vamos à leitura. São ondas cujas partículas oscilam na direção de propagação da onda, podendo ser transmitidas a sólidos, líquidos e gases. Bom, sobre essa frase, a primeira coisa que temos que entender sobre esse parágrafo. Bom, partículas que oscilam na direção de propagação, ou seja, você tem uma direção de propagação da onda, certo? A onda longitudinal, ela exatamente tem a capacidade de se propagar no mesmo sentido de propagação. Como assim, Rafael? Se ela tem esse sentido de propagação, ela pode se propagar em algum outro sentido. Mas não, a longitudinal se propaga no mesmo sentido que é o sentido de propagação. E uma característica importantíssima, inclusive passível de ser questão de prova, senhores, devo ressaltar, é que as ondas longitudinais são as únicas, gravem isso que eu estou lhe dizendo, são as únicas que têm a capacidade de ser transmitidas, né, de atuarem em meios sólidos, líquidos e gasosos. Ou seja, ela é a única que pode viajar nos 3 estados físicos da matéria. Certo? Então, de acordo com esse esqueminha aqui, esse desenho que temos abaixo, nós podemos observar o seguinte, que na primeira instância temos aqui o quê? O que é a representação gráfica de uma onda, que são essas partículazinhas, que são essas 7 esferas, né, que estão interligadas, por quê? Por esses fiozinhos que não são nada mais a representação gráfica dos transmissores de energia. Certo? Eles estão aí simplesmente para representar que vai haver uma transmissão de energia. Certo? Bom, no primeiro estágio, senhores, percebam que as esferas estão igualmente afastadas uma das outras, e que elas, embora estejam interligadas, elas estão inertes. Elas estão em repouso, como está escrito aqui, né? Elas não estão sofrendo nenhum tipo de perturbação. Bom, no segundo estágio, né, na segunda instância aqui, percebam, senhores, que há uma aplicação de força no mesmo sentido de propagação. Percebam, senhores, aqui, ó, o sentido de propagação é esse, ó. Esse aqui, elas não estão dispostas uma do lado da outra nessa forma. Então, o sentido de propagação é esse. E como você tem a aplicação de força, ou seja, a geração de energia, é feita no mesmo sentido. Percebam, senhores, que a postura daqui da mãozinha, né, do dedo que está imprimindo a força, ele imprime uma força no mesmo sentido vetorial do que? Né, das partículas que compõem essa onda. Então, por esse motivo, elas podem ser ditas que fazem o quê? Oscilam na direção de propagação. Porque, afinal de contas, se a geração da energia, né, ela é feita de uma forma paralela ali, né, de uma forma consecutiva ao sentido de propagação, evidentemente que a transmissão também será dada, né, a oscilação será dada no mesmo sentido de propagação. Por essa razão, ela consegue ser transmitida sólido, líquido e gás. Quer ver? Observem aqui, senhores, ainda que na segunda instância, pelo fato de que essa aplicação da força, ou seja, essa mãozinha aqui, ela está imprimindo a força no mesmo sentido de propagação, percebam o que acontece, né, com aquela nossa molinha que serve para transmitir a energia. Ela faz o quê? Ela se comprime, certo? Se comprime por conta da quantidade de energia que foi aplicada, né, à sua esfera. E por conta disso, temos o quê? Que as ondas longitudinais também são conhecidas como ondas de compressão. Entenderam, senhores, o porquê? São ondas de compressão porque, além do fato de que as partículas oscilam na direção de propagação, o que nós temos, senhores? Nós temos que até na representação gráfica, ou seja, no desenho, a transmissão da força faz com que os nossos transmissores, né, os nossos fiozinhos aqui de transmissão sejam comprimidos. Certo? Por isso são ondas de compressão. E observemos também, senhores, aqui o seguinte, que à medida que foi aplicada a força nessa primeira esfera, o fio transmissor se comprimiu e transmitiu essa força, evidentemente, para qual esfera? Para a segunda.
E o que temos na terceira instância é exatamente isso. Essa esfera aqui, ela retorna à sua posição original com a mesma força na qual ela foi impressa, né, ela foi imprimida, né, na sua ida, ela volta. E ao mesmo tempo, a segunda esfera recebe toda essa energia, né, que estava na primeira anteriormente e comprime o nosso segundo fiozinho de transmissão de energia e que vai fazer esse ciclo. Vai passar para a terceira e vai retornar à sua posição inicial. A terceira vai se comprimir, como temos aqui na quarta instância, que vai passar para a quarta, se comprimir até o ponto em que vai chegar a última esfera, certo? E a energia vai se dissipar. É assim que funciona uma transmissão de ondas, senhores. Simples assim. Certo? Então, vamos observar aqui o nosso adendo, o nosso pequeno detalhe aqui. Vamos lá. No desenho acima, nota-se... Deixa eu botar o desenho aqui. Muito bem. No desenho acima, nota-se que o primeiro plano de partículas vibra e transfere sua energia cinética para os próximos planos de partículas e passam a oscilar, ou seja, através da transmissão cinética de energia, você tem que a primeira partícula, ela recebeu uma força. Ao transmitir essa força para a segunda partícula, ela regressa à sua posição inicial, com a mesma força na qual ela viajou na primeira vez, fazendo com que a segunda partícula faça o mesmo movimento, que vai fazer o mesmo na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, enquanto eles estiverem presentes ali, até o ponto em que a energia se dissipe. Certo? Bom, desta maneira, todo o meio elástico vibra na mesma direção de propagação da onda, como os senhores puderam perceber, longitudinal, e aparecerá zonas de compressão e zonas diluídas. Bom, zonas de compressão, professor? Que zonas de compressão são essas? Oh, simples. Aqui onde eu estou circulando, ó, percebam que o fiozinho de transmissão ele está comprimido. Então aqui são as zonas de compressão. As zonas de compressão é onde há o quê? O momento em que a partícula mais se aproxima da outra, certo? E aonde também está havendo o quê? A transmissão, né, da energia, a passagem da energia por meio de cinética, né, de uma partícula a outra. Certo, senhores? E as zonas diluídas são exatamente o contrário, que é o que temos nesse caso aqui e nesse caso aqui. É quando há o quê? Já houve a transferência de energia e a partícula anterior, ela faz o que em relação à partícula nova? Se afasta, fazendo com que o nosso fiozinho de transmissão de força ele se alongue em relação à sua posição normal. Perceberam, senhores? Que a distância desse aqui também era representado. Desse aqui para este aqui é maior do que a distância desse para esse que já teve a posição normal retomada. Bem como esse aqui é muito maior do que esse aqui que também está em uma zona de compressão. Perceberam? Bom, continuando a leitura. As distâncias entre duas zonas de compressão determinam o comprimento de onda. Ou seja, a distância desse fiozinho aqui para esse fiozinho aqui constitui o intervalo que é um comprimento de onda que estudaremos a seguir, certo? Ondas transversais ou ondas de cisalhamento. Bom, é o nosso segundo tipo de onda, né? É o nosso segundo tipo de onda e, por serem transversais, vamos estudar agora para nós entendermos qual é a diferença, certo, entre essas ondas. Bom, uma onda transversal é definida quando as partículas do meio que vibram na direção perpendicular ao sentido de propagação. Bom, primeira coisa, sabemos já, né, que as ondas longitudinais ou ondas de compressão, elas se propagam na mesma direção de propagação, né, da onda, ou seja, elas oscilam na mesma direção de propagação. Já explicamos o esquema, já entendemos o esquema. E agora vamos entender também que as ondas transversais, por sua vez, ou de cisalhamento, para quem ainda não tem muita familiaridade com a palavra, cisalhamento significa corte. Então, as ondas transversais elas já não se propagam, não oscilam mais no mesmo sentido de propagação. Como elas oscilam dessa vez?
Muito simples, ela oscila no sentido perpendicular. Ou seja, ao invés de ter esse sentido de propagação aqui e serem oscilantes nesse sentido, não. Elas têm esse sentido de propagação, porém são oscilantes neste sentido aqui. Ou seja, perpendicular, né, ao sentido de propagação. Certo? Continuamos a leitura. Neste caso, observamos que os planos de partículas mantêm-se na mesma distância um do outro, movendo-se apenas verticalmente. Bom, óbvio, né? Que se temos uma partícula aqui e temos outra partícula aqui, elas estão afastadas por uma distância x, não importa, tanto faz. Se fosse uma onda de compressão, é evidente que a força faria com que uma partícula se juntasse à outra, se aproximasse à outra, que fosse fazendo a interligação. Nas ondas transversais, não. Nas ondas transversais há exatamente o quê? Nas ondas transversais, uma partícula está aqui e outra partícula está aqui. Entendam, senhores, que como é um movimento perpendicular ao sentido de propagação, elas não vão se aproximar, elas vão simplesmente fazer o quê? Vão manter a mesma distância, mas vão se mover verticalmente. Ou seja, perpendicular ao sentido de propagação. Entenderam? Bom, se entenderam, muito bem. Se não entenderam ainda, vamos aqui ao nosso esquema para ver se a gente consegue clarear isso na nossa mente. Bom, temos as mesmas 7 esferas, né? As 7 partículas, que como os senhores já sabem, são divididas por esses fios transmissores de energia. Bom, que são evidentemente meramente ilustrativos, isso é simplesmente uma representação gráfica, de maneira que as ondas não possuem esses fios e nem as partículas são compostas dessa forma física. Bom, em primeira instância temos aqui, senhores, o estado de repouso em que todas as partículas estão sem nenhum tipo de perturbação e estão dispostas na distância x, como eu já disse, não importa, afastadas uma da outra igualmente. Bom, na segunda instância, temos que a aplicação da força, percebam a mãozinha aqui novamente, porém desta vez, o que acontece? A aplicação de força é dada de uma forma em que não é comprimindo, e sim cisalhando. Você tem aqui o seu plano disposto nesse sentido. A força não comprime ele, a força faz com que ele faça o quê? Um movimento como se fosse rasgar, né? Um corte. Cisalhou. Então foi perpendicular ao sentido de propagação. Percebam aqui, senhores, que a mãozinha, olha só, o sentido da aplicação da força é desse sentido. Porém, o sentido de propagação é desse sentido. Então, nesse meio aqui, vai haver o quê? Uma perpendicularidade entre um e outro. Ou seja, vai formar ali, né, um ângulo de 90 graus. Certo? Um ângulo reto. Em consequência disso, o que vai acontecer? Como eu disse anteriormente, a onda, uma partícula da onda não vai se aproximar à outra. Ela simplesmente vai o quê? Oscilar verticalmente em relação à outra. Uma vai oscilar verticalmente em relação à sua seguinte, né? A sua subsequente. Bom, na terceira instância temos que o que é óbvio, né? A transmissão da onda ela é dada de que forma? Perpendicular ao sentido de propagação. Então, não vai haver aquela transmissão, né, por compressão. Vai haver o que nós temos fisicamente como uma onda, né, que vai passar perpendicularmente para a segunda, e a segunda vai sofrer a perturbação, que vai passar para a terceira de forma perpendicular, de maneira que todas as partículas sofrerão esse mesmo tipo de perturbação. Certo? E no final, evidentemente, que ela chegar ao seu fim, ela vai retornar ao seu ponto de partida com a mesma força, porém com sentido oposto. Mesma força, mesma direção, porém com sentido oposto. Né? Para aqueles que ainda não se familiarizaram com o que é a onda transversal, muito simples. Percebam, senhores, que todo mundo, aposto com os senhores que estão me assistindo, todos nós já geramos um tipo de onda transversal. Sabe como? Se o senhor tem acesso a uma corda na mão e ela está presa a um ponto fixo, a partir do momento que o senhor deu aquela perturbação, que gerou aquela onda, aquilo ali, senhores, muito prazer, é uma onda transversal. Percebam até que quando você faz isso, você gera o quê? Uma onda, não é? Essa onda é simplesmente um meio de transmissão transversal da onda, né, se propagar.
Simples assim. E por conta disso, senhores, eu já devo adiantar que as ondas transversais elas só têm a capacidade de se propagar em um meio, né, em um estado físico da matéria, que é o sólido. Percebam que na corda os senhores conseguem fazer isso. No fio, os senhores conseguem fazer isso. Porém, se os senhores tentarem fazer isso no ar, como eu agora, né, eu pareço um louco fazendo isso justamente pelo fato de que não houve perturbação nenhuma, né? Não houve nada. Bem como se eu chegar no meio líquido, né, dentro de uma piscina com água, né, e fizer esse mesmo movimento aqui que geraria uma onda transversal numa corda, mas não geraria nada na água, certo? Então, por essa razão, somente nos meios sólidos, sim? Bom, então vamos à leitura aqui. As partículas oscilam na direção transversal à direção de propagação, podendo ser transmitidas aqui, ó, somente a sólidos. Somente a sólidos. As ondas transversais são praticamente incapazes de se propagarem nos meios líquidos e nos gases, pelas características das ligações entre as partículas desses meios, certo? Bom, o comprimento de onda é a distância entre dois vales dos picos, ou seja, o que são vales? São as partes inferiores, né, da sua onda ali, onde está a parte inferior na representação gráfica. A distância entre um vale e outro é um comprimento de onda. Porém, crista, né, a crista dele ali, no início, no pico da onda, é a mesma distância entre um e outro, que também gera um comprimento de onda, simples assim. Ou seja, podemos entender de que forma? Comprimento de onda, distância entre uma crista de onda a outra crista, né, ou pico, chamem como preferir, ou de um vale a outro, certo? E o terceiro e último exemplo, o último tipo, né, a última modalidade de onda que temos, são as ondas superficiais ou ondas de Rayleigh, né, que são assim chamadas pelas características de se propagarem na superfície dos sólidos. Opa! Bom, primeira coisa, como eu já havia dito, ela também não se propaga no meio sólido, somente no meio líquido e no meio gasoso. Perdão, ela só se propaga no meio sólido, somente, assim como a transversal. Porém, ela tem essa característica, ela se propaga somente na superfície dos sólidos, entendeu? Então vamos continuar. Devido ao complexo movimento oscilatório das partículas da superfície, a velocidade de propagação da onda superficial entre duas fases diferentes, evidentemente, é de aproximadamente 10% inferior que a de uma onda transversal. Ou seja, a onda transversal tem velocidade x. A onda superficial, ou ondas de Rayleigh, elas têm a velocidade 10% inferior devido à sua complexidade de oscilação, certo? De movimento oscilatório. Continuemos. Para o tipo de onda superficial que não possui a componente normal, portanto, se propaga em movimento paralelo, percebam agora, prestem bastante atenção, se propaga em movimento paralelo à superfície e transversal em relação à direção de propagação, e recebe a denominação de ondas de Love. Bom, senhores, movimento paralelo à superfície. O que significa dizer? Que nós temos aqui a sua superfície, ela se propaga exatamente paralelo à superfície, certo? Mas de que forma? Transversal, ou seja, se ela se propaga aqui, ela vai se propagar de forma transversal à sua superfície, não de forma longitudinal. Se nós temos a superfície disposta dessa forma, é evidente dizer que se ela se propaga paralelo, significa dizer que ela se propaga no mesmo sentido. Porém, de que forma? Longitudinal a ela, não. O sentido de varredura é assim, ó, é dado transversalmente em relação à superfície. Por isso que ela tem esse nome de Love. Bom, sua aplicação se restringe ao exame de finas camadas de material que recobrem outros materiais. Bom, o que significa dizer? Que essa onda ela só é bem utilizada em exame de finas camadas de material que recobrem outros materiais. Ou seja, se eu não me engano, uma modalidade de inspeção chamada ACFM, ela utiliza esse tipo de onda, certo? Justamente por essa característica de que finas camadas de material que recobrem outros materiais, ou seja, ela
pode haver um material sobre outro, né? Um exemplo de sobreespessura, e esse tipo de onda é capaz de avaliar exatamente esse material, certo? Bom, para ondas superficiais que se propagam com um comprimento de onda próximo à espessura da chapa ensaiada, nesse caso, a inspeção não se restringe somente à superfície, mas todo o material. E para esta particularidade denominamos as ondas de Lamb, ou seja, é uma subdivisão das ondas de Rayleigh. São essas ondas que têm a característica de melhor se propagarem, por assim dizer, nas ondas, nas espessuras menores, né, nas espessuras mais finas que nós temos aí na indústria, né, e são muito bem utilizadas, são bem aplicáveis a esse tipo de espessura, justamente pelo fato de elas se propagarem na superfície. Então, se elas têm a capacidade de se propagar na superfície, a partir do momento que você trata de uma espessura menor, involuntariamente você tem uma varredura perfeita e sem muito conflito de picos na tela, né? Como eu já expliquei anteriormente. Bom, as ondas de Lamb podem ser geradas a partir das ondas longitudinais incidindo um ângulo de inclinação em relação à chapa. Bom, tranquilo. Isso aí, simplesmente o entendimento é esse, não há o que dizer. Bom, o ensaio ultrassônico de materiais com ondas superficiais são aplicados com severas restrições, pois somente são observados defeitos de superfícies e, nestes casos, existem processos mais simples para a detecção desses tipos de descontinuidades dentro dos ensaios não destrutivos, como, por exemplo, líquidos penetrantes e partículas magnéticas, que em geral são de custo e complexidade inferior ao ensaio ultrassônico. Então, senhores, entendam bem. É possível que o LP consiga detectar a mesma descontinuidade que um exame por ultrassom por meio dessas ondas? É. Mas entendam uma coisa. A onda propagar-se na superfície não significa dizer que ela vai ter a mesma funcionalidade, a mesma aplicação do que o líquido penetrante. Uma vez, inclusive, que o líquido penetrante, o custo de um ensaio por líquido penetrante é exponencialmente menor, certo? Inviabilizando, assim, a existência, a aplicação, né, do exame ultrassônico, né? Como ele mesmo disse ali, com severas restrições. Então, só em casos em que realmente for especificado pelo projeto que é necessária a aplicação de uma inspeção por ultrassom por meio das ondas de Lamb, você pode aplicar. Caso contrário, você deve usar o método mais convencional e mais bem colocado em relação a custo, que é o LP e o PM, mais barato, por assim dizer. Certo? Dito isso, eu encerro aqui mais uma vez a nossa videoaula, nosso segundo episódio. E nos próximos episódios aí estaremos falando sobre outros componentes, como frequência, velocidade, comprimento de onda, para que possamos entender os fundamentos básicos do que é ultrassom e, porventura, né, e em sequência a isso, nós possamos começar a, de fato, né, ver o que é ultrassom. Então, até mais, senhores.